meio às sombras que pairam sobre a terra. Corações sedentos por amor e paz. Vozes clamam em busca de esperança. Um farol que brilhe, que jamais se apague. O chamado ecoa, forte e persistente, para erguer as mãos e a fé compartilhar. Unidos em Cristo, um só coração, levar a luz que transforma toda a nação. E fatal, habite luz para as nações, a Cristo proclamar. Amor que une fronteiras, a quebrar igualdade e paz em cada coração. Jesus o Salvador, nossa eterna canção. E fatal, habite luz para as nações, a Cristo proclamar. Amor que une fronteiras, a quebrar igualdade e paz em cada coração. Jesus o Salvador, nossa eterna canção. Te prepara, porque Deus vai falar. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão conectados conosco. Do Brasil, da Europa, da África, das Américas e de todas as partes do mundo. Hoje eu tenho uma palavra de Deus profética com um mover espiritual tremendo. Esta palavra de Deus vai atravessar fronteiras e tocar o coração das nações. Isso significa que não importa onde você esteja, se no seu coração houver fé, mesmo que pequena, Deus pode fazer o impossível acontecer. Ele pode curar, restaurar, abrir portas e transformar situações que aos olhos humanos parecem perdidas. Então, neste culto, abra o seu coração, porque a presença de Deus não está limitada por distância, país ou língua. A unção do Espírito Santo alcança cada lar, cada família e cada nação que está conectada agora. Em Isaías capítulo 55, versículo 11 diz: a palavra do Senhor, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia. Aleluia! E hoje essa palavra está sendo enviada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu país. Deus vai falar, vai agir e vai renovar a sua fé nesse momento agora. Glória a Deus. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por este culto que começa agora. Obrigada, porque a tua presença não se limita a fronteiras. Ela invade nações, alcança corações e transforma vidas. Abençoa cada pessoa conectada neste momento, em qualquer lugar do mundo. Que o teu Espírito Santo se mova com poder e liberdade. Fala conosco, Senhor. Restaura a fé, renova a esperança e manifesta o teu reino entre as nações. Em nome de Jesus, nós te entregamos este culto. Amém e amém. Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 20. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai do fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos
Aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Glória a Deus. Aleluia. Você já viu uma semente de mostarda? Dá uma olhada. Esse pote de semente de mostarda eu trouxe de Israel. Ela é muito pequenininha. A semente de mostarda serve principalmente como tempero culinário, mas possui propriedades benéficas à saúde. Ela é utilizada para dar sabor a diversos pratos, como carnes, saladas, e para a fabricação do condimento mostarda. Em termos de saúde, auxilia na digestão, tem propriedades anti-inflamatórias, pode ajudar a proteger contra o câncer, fortalece o sistema imunológico e é forte de nutrientes como ômega 3, selênio e magnésio. Eu não sei ainda a sua cidade, mas eu também encontrei em Portugal no supermercado. Olha só, vamos ver como ela é pequenininha. Gente do céu, olha o tamanho. E hoje nós vamos falar de uma parábola de Jesus que fala sobre a semente de mostarda. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Na versão King James diz: como um grão de mostarda, e em outras versões, do tamanho de um grão de mostarda. Em Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32, Jesus também contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem seus ninhos em seus ramos. Vejamos o significado da fé como um grão de mostarda. Vamos raciocinar. Naquela época, a semente de mostarda era a menor de todas as sementes conhecidas da época. Tem entre 1,5 a 2 milímetros. Muito pequenina. Mas Jesus usou justamente essa semente para nos ensinar algo grandioso. Não é só o tamanho da fé que importa, mas a sua essência e resistência. A semente de mostarda é resistente, mesmo que queimada ou pisada, ela não quebra. Assim também deve ser a nossa fé, resistente às provações. Quando plantada, cresce e se torna uma árvore forte e expansiva. Assim é a fé, que cresce e dá sombra e fruto para outros. É pura e não é híbrida. Não se mistura com outras sementes. Nossa fé precisa ser pura, sem mistura, com dúvida, medo ou incredulidade. Uma pergunta para reflexão. A sua fé é como um grão de mostarda? Será que temos permitido que a dúvida roube o poder dessa fé que já está dentro de nós? A fé é um potencial de transformação. Quando você segura uma semente, você não segura apenas o que ela é, mas o que ela pode se tornar.
Uma floresta inteira está dentro de uma única semente. Do mesmo modo, dentro da fé que Deus plantou em você, há potencial de milagres, cura, restauração e transformação. Mas assim como a semente, a fé precisa passar por um processo de germinação. Começa a brotar. A fé nasce do coração quando ouvimos a palavra de Deus. Processo de crescimento. Desenvolve raízes. A fé se transforma nas lutas e experiências com Deus. Processo de frutificação gera resultados visíveis, milagres, testemunhos, conversões. Processo de multiplicação influencia outras vidas. A fé contagia quem está ao redor. Em Romanos capítulo 12, versículo 3, diz que Deus repartiu a cada um uma medida de fé. Mas, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, nos fala, a fé pode crescer. A fé é viva, precisa ser alimentada. Mas como fazer a fé crescer? Primeiro, regue a sua fé com a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não basta conhecer de ouvir falar. É preciso viver a palavra, declarar e praticar. A Bíblia é a água que irriga a nossa fé. Em Isaías 55, versículo 1 diz: venham todos os que têm sede, venham às águas. Sem leitura e meditação constante, a fé seca, perde a força. Seja fiel ao seu devocional. Não por obrigação, mas por sobrevivência espiritual. Leia a Bíblia diariamente. 2. Mantenha a fé no ambiente certo. A semente precisa da temperatura ideal para crescer. Da mesma forma, a fé cresce no ambiente de comunhão cristã. Glória a Deus. Paulo nos ensina a encorajarmos e edificarmos uns aos outros. Aleluia. Testemunhos, orações em grupo, culto e comunhão são nutrientes espirituais. Você precisa estar conectado ao corpo de Cristo para se manter firme. Toda semana nós temos um encontro. Participe do culto dominical. Aprenda mais da palavra de Deus. Interaja. Escreva no chat. Faça crescer a sua fé. 3. Exercite sua fé. A fé não é teórica, é ação. Em Tiago, capítulo 2, versículo 26, diz: a fé sem obra é morta. Use a fé em oração, declare a palavra, creia em meio à dor e haja confiando em Deus. 4. A fé que frutifica. Quando a fé cresce, ela influencia outras pessoas, assim como a árvore de mostarda dá sombra e abrigo aos pássaros. A sua fé pode gerar milagres e inspirar outros a crerem também. Você foi chamado para ser semente, gerar vida, não semente adormecida. Não permita que a sua árvore morra dentro de uma semente. Regue, alimente e exercite a fé que Deus te deu. E ela se tornará forte e frutífera, como diz o Salmo 1, versículo 3. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo e cuja as folhas não murcham. Queridos, Deus não precisa de uma fé enorme. Ele precisa de uma fé verdadeira. Uma fé pequenininha, mas plantada, resistente, alimentada, pode mover montanhas.
Então, hoje, o Espírito Santo te diz: plante o que eu te dei. Regue o que está dentro de você e veja o impossível se tornar possível. Então, ore comigo. Senhor, aumente a minha fé. Não quero apenas segurar a semente. Quero ver a árvore crescer dentro de mim. Que a minha fé seja viva, pura, inabalável. Em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por este dia glorioso, por este culto que alcançou corações em tantas nações da terra. Obrigada pela tua presença, pela tua palavra viva e pelo teu Espírito que se move com poder. Agora, Senhor, eu quero orar por cada pessoa que está nos assistindo em casa, no trabalho, no hospital, onde quer que esteja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade, toda dor física e emocional. Repreendo toda depressão, toda ansiedade, todo espírito de confusão mental, toda indisposição e todo mal invisível que tenta roubar a paz. Declaro libertação sobre quem enfrenta síndromes, transtornos e limitações. O Senhor é Deus de cura e restauração. Que todo espírito de suicídio, tristeza profunda e desânimo caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome, Pai. Derrama as tuas bênçãos sobre cada vida conectada. Declaro saúde plena, portas de emprego abertas, promoções e prosperidade. Declaro celeiros cheios de alimentos, finanças equilibradas, lares restaurados e corações renovados pela tua graça. Que haja libertação, renovo espiritual e salvação em cada casa representada neste culto. Que o teu Espírito Santo visite agora cada família, trazendo paz, alegria e presença divina. Nós oramos e declaramos tudo isso em nome de Jesus Cristo, aquele que reina, cura, salva, liberta e vive para todo sempre. E se você crê, digite agora. Amém. Glória a Deus.